Olá, meu nome é Letícia Fuentes e você está ouvindo o podcast O Novo Normal. Esse é o último episódio da série que fala sobre jovens brasileiros e a saúde mental na quarentena. Todos os episódios deste podcast estão sendo gravados durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Nos programas anteriores abordamos mudanças de ambientes e impacto na rotina, adaptação ao trabalho e estudo à distância e o papel da tecnologia nos relacionamentos. Então, recomendo que você escute primeiro os outros programas antes de continuar com este, porque no episódio de hoje vamos partir de algumas coisas que foram discutidas anteriormente para mergulhar nas dúvidas que preocupam os jovens em relação ao futuro. Como que você acha que vai ser o mundo depois da crise? Eu acho que será um novo normal. Era o que a minha secretária de Educação daqui de Pernambuco, secretária executiva de Programas Integrado Profissional, Maria Medeiros, falava. Será um novo normal. A gente vai precisar se adaptar a muitas coisas. Iremos retornar aos poucos, por etapa, com muita restrição, inclusive. E como que você se sente em relação a isso? Deixa um pouco, é um misto de sentimento, deixa um pouco aliviado, porque a gente retorna às nossas atividades e assustado porque a gente vai ter muitas restrições. É o medo de não saber como é que vai ser essas restrições. Liedson é um estudante de escola pública que mora em Timbaúba, no interior de Pernambuco. Ele descreveu em poucas palavras o que a Juliana, que está fazendo faculdade de RH em São Bernardo do Campo, tentou me dizer. Por um lado, alívio, saudade, abraços. Por outro, o medo, as restrições e as incertezas. Eu não tenho um pensamento muito fixo, assim. Eu penso em várias coisas. O brasileiro é um pouco doido, assim, vamos dizer. Não sei uma palavra para falar. Então, eu acho que, assim, depois da quarentena, essas pessoas que não estão respeitando, não tá entrando na cabeça, eu acho que vai continuar a mesma coisa para essas pessoas. Agora, para as que se preocupam mesmo, que nem eu me preocupo muito com a minha mãe, né? Porque minha mãe é do grupo de risco. Os que estão preocupados vão acabar se preocupando mais com a questão de pegar nas coisas. Eu acho que vai ser uma coisa muito louca, assim. Por exemplo, essa questão do lavar a mão. Hoje a gente compra, pelo menos aqui em casa, a gente lava tudo que dá. O que não dá, a gente passa álcool, a gente deixa na lavanderia da minha casa para ver se mata isso. Então, eu acho que a gente vai pegar alguns costumes que não vai ser como antes. Ariadne mora no mesmo bairro de Juliana. Está no último ano de um colégio estadual em São Bernardo. Ela também acredita que as pessoas vão fortalecer certos cuidados pessoais como medidas de segurança. Eu acho que as pessoas vão ter hábitos diferentes de higiene. Eu espero que as pessoas tenham mais consciência também, porque tem muita gente que não tá tendo durante essa quarentena e ficam saindo. E o mundo vai estar completamente diferente, eu acho, pelo fato do vírus. Não sei como que vai estar, né? Se ele ainda vai existir depois da vacina. Uma potencial vacina vem mostrando resultados promissores no tratamento da doença. O governador de São Paulo anunciou uma parceria entre a Universidade de Oxford e o Instituto Butantan para iniciar os testes no Brasil. Porém, se bem sucedido, o tratamento só deve ser disponibilizado no primeiro trimestre de 2021. Enquanto isso não acontece, a publicitária Sofia tem refletido muito sobre o impacto do isolamento na relação entre as pessoas. Foi assim que ela interpretou essa mesma pergunta quando conversamos. Ela acha que a quarentena pode afetar positivamente a maneira que nos relacionamos com as pessoas e até com a natureza. Como você acha que vai ser o mundo depois da crise? Eu acho que as coisas vão ser... Eu não acho que vão ser extremamente diferentes em relação à proximidade das pessoas. Eu acho que as pessoas... Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas vão valorizar muito mais esse contato humano, principalmente com a família e com os amigos. Então não vai ser aquele contato fútil, né, que as pessoas antes tinham. Não sei se você já foi em algum ambiente que você viu vários casais mexendo no celular, não conversando um com o outro. Eu acho que vai ser difícil de ver isso depois da quarentena, porque as pessoas vão, de fato, valorizar mais essa conexão com as pessoas e com o mundo externo. Eu acho que vai ter mais gente andando no parque, eu acho que vai ter mais gente querendo cultivar a natureza, sabe?
estudante Juliana não vê a hora de reunir os amigos quando a quarentena acabar. E claro, quer abraçar muito todos eles. No começo, eu até falei pro meu namorado que eu não quero ir pra balada de jeito nenhum. A gente vai muito pra balada e eu não quero porque eu quero evitar locais assim, fechados e tudo mais, então eu não quero. Mas depende de quando acabar. Se for nessa época agora de junho, julho, eu preciso ir pra uma quermesse se tiver ainda. Mas se não tiver, eu não sei, eu quero juntar todo mundo, ir pra uma hamburgueria, ir pra algum barzinho. Quero ver todo mundo. Quero ver minha família, quero ver meu irmão, poder abraçar meu irmão. Eu acho que eu vou abraçar mais meus amigos quando voltar, assim, quando puder, né? Quando tiver tudo bem, assim. O ator e youtuber natalense Frederico mora sozinho na capital paulista. Ele tenta não criar muitas expectativas em relação ao futuro. Costuma dizer que quando o futuro é incerto, prefere não contar com ele. Eu trabalho com cinema, sou ator, trabalho com produção de cinema e sou apaixonado por filmes, por cinema, por série, por todos os negócios. Então, eu gosto muito de ir ao cinema. E apesar de ter algumas estreias marcadas para agosto já, eu tenho certeza que não vai rolar. Não vai poder ter aglomeração. E cinema é aglomeração. Tanto ele quanto seus colegas de profissão estão tentando viver um dia de cada vez, especialmente porque sabem que a indústria da produção audiovisual está sendo profundamente afetada pelas restrições sanitárias. Nesse lance de produção audiovisual, que é o que estou inserido, é muito difícil, porque é sempre muita aglomeração, é muita gente envolvida, então a galera vai ter que se adaptar de alguma forma. Não é até que, tipo, por exemplo, os programas de TV, tá tudo sendo adaptado, né? Tudo com aquele lance de live, de videochamada. Mas em relação a produções de ficção, tipo novela, seriado, esses negócios, vai ser bem complicado. Vão ter que elaborar roteiros mais simples, com menos personagens, com tudo isso, entendeu? Que vai facilitar tanto a vida da produção, vai precisar de menos gente, quanto a vida dos próprios atores também, né? Além das lives, muitos artistas viram uma oportunidade de se reinventar. Percebendo que o confinamento duraria mais que o esperado, a funkeira Lesha, por exemplo, contou ao encontro com Fátima Bernardes que gravou um clipe em casa. A direção do seu vídeo, do hit Largadão, foi feita à distância. Ela conectou com a equipe por videoconferência, e então o seu marido, MC Guimê, junto com a sua avó e o seu cozinheiro, que também estão de quarentena com ela, foram posicionando a câmera segundo as orientações do diretor. Além da saudade dos amigos e do medo das restrições sociais, existem duas incertezas ainda que poucas pessoas querem falar sobre, mas que são difíceis de ignorar: a crise econômica e a crise política. Esse assunto é particularmente delicado, porque hoje a crise sanitária deveria ser a prioridade número 1 do governo brasileiro. Afinal, segundo dados oficiais, o Brasil já é o segundo país do mundo em números absolutos de casos e mortes por coronavírus. E mesmo assim, estudos de diversas entidades públicas e privadas têm apontado um índice enorme de subnotificação no país. O número real de casos pode ser de 7 a 15 vezes maior do que o notificado, uma vez que a população não está recebendo ampla testagem. Mas é sob a justificativa de manter a estabilidade econômica que o presidente Jair Bolsonaro vem sistematicamente falando em flexibilizar o isolamento. O real foi a moeda que mais desvalorizou desde o início da pandemia, perdendo 44% do seu valor desde janeiro de 2020. A economia brasileira também apresentou retração de 1,5% no primeiro trimestre do ano, segundo o IBGE, com projeção de chegar a uma recessão de no mínimo 7% até dezembro. O discurso do presidente afasta os investidores estrangeiros, como explicou o comentarista de política e economia da Globo News, Valdo Cruz. Isso porque estes não sentem segurança política nem jurídica para apostar no país. Nos últimos meses, a retirada de investimentos estrangeiros do Brasil foi a maior em 29 anos. E a ineficiência da gestão de Bolsonaro em todas as crises, ao contrário do que crê o presidente, não passa despercebida à população. De tudo o que pode acontecer no futuro, o rumo político do país é o que mais preocupa o ator Frederico. Desde, 2016, no caso, eu estou muito ligado à política. Então, política é uma coisa que me preocupa muito. Principalmente na situação em que estamos vivendo agora, de uma pessoa fanática religiosa, louca, completamente descrente da ciência, no poder.
e que ameaça a democracia o tempo inteiro com as coisas que falam, com os seus próprios apoiadores, são pessoas que falam que são a favor da democracia, mas não são. Então, uma preocupação muito grande que eu tenho é a implementação de uma nova ditadura, de alguma coisa do tipo, entendeu? E você é pessimista ou otimista em relação a isso? Nada foi implementado ainda, mas já tá atrapalhando extremamente, entendeu? Tipo, como o presidente tem uns fãs, assim, fervorosos, misericórdia, boa parte do seu eleitorado acredita fielmente, não duvida de absolutamente nada que o indivíduo fala, chega até a duvidar da própria ciência e de todos os países, da própria Organização Mundial de Saúde, duvidam de tudo, né? E acaba que não respeitando os cuidados como eles devem ser tomados. Então, tipo, pra mim já começou a cagação total, entendeu? Em relação a isso, eu sou bem pessimista. Eu acho que daqui que melhore já não vai dar muito resultado. A revista Scientific American publicou um artigo em abril deste ano que menciona uma relação entre o aumento de problemas de saúde mental e períodos de crise econômica. Exemplo disso é a Grande Depressão, em que o índice de suicídios nos Estados Unidos chegou a 21,9 a cada 100 mil habitantes, o maior da sua história. O número é tão alto que supera em 30% o efeito provocado pela Segunda Guerra Mundial no país. Em relação ao Brasil pós-quarentena, a publicitária Sofia teme pela sua segurança. O que te deixa mais angustiada em tudo isso? Violência, por exemplo, está me deixando com muito medo, porque o Brasil é um país que sempre teve muita violência. Em épocas de crise, agora as pessoas já não tinha, a taxa de emprego já era baixa, então depois da crise aumentou muito a taxa de desemprego e as pessoas não têm o que comer. Então eu acho que a violência vai aumentar significativamente. Edson, se você pudesse fazer uma pergunta para o futuro, o que você gostaria de saber hoje? Acho que como será a nossa futura geração? Como será a futura geração que viveu essa pandemia? Mas assim, o quê? 10, 20 anos? 5, 3 anos, a gente vai saber realmente como é que vai ser, como é que, assim, estará o psicológico das pessoas depois de ter passado tudo isso. Como é que estará a taxa de mortalidade do suicídio? A gente sabe que vai ter um grande número de pessoas afetadas psicologicamente. Já está acontecendo, na verdade. E você se sente otimista em relação a isso? Eu creio que sim, pode reverter. Basta a assistência a essas pessoas que a gente já sabe que sofrem e aquelas que a gente vê que estão um pouco abatidas, a gente percebe quando o amigo está angustiado. Então, cabe a nós, hoje, perceber essas pessoas que estão assim. E com isso, no futuro, a gente possa ser que esse número não seja tão grande. Como agente de saúde de Embu-Guaçu, Claudinete diz que é importante prestar atenção nos jovens. É essencial manter sempre o diálogo e abordagem inclusiva no ambiente familiar, a fim de evitar que eles se isolem. O jovem ele tende a ter um peso no lar, né, nessa idade, e fazer o clima não ser muito agradável. Eles não gostam muito de estar enclausulados, né, presos. Mas tenham paciência que isso vai passar, que logo, logo a gente vai poder ver os nossos amigos, né? Nós temos a internet. Isso aconteceu numa época muito, assim, que a gente ainda tem esse recurso, que a gente pode fazer uma live, que a gente pode fazer chamada de vídeo, a gente pode continuar falando com os nossos amigos, a gente pode continuar amando as pessoas que nós amamos e conversando com eles, né? Então, nós somos privilegiados. Que a gente possa comemorar o Natal de forma, sabe, aliviado de tudo isso que está acontecendo no mundo, sabe? É isso que eu tento passar para os meus pacientes. Nana conta que em seu trabalho como psicóloga, acompanhou muitos momentos de questionamento durante a quarentena. Lembro, acho que foi lá para a terceira, quarta, quinta, no máximo semana, a gente tá meio perdida de dias. Uma paciente falou assim para mim, nossa, eu não vejo a hora de voltar ao normal. E aquilo me incomodou muito. E sempre quando alguma coisa me incomoda, me pega, assim, eu sempre paro para refletir. E acabou a sessão, eu comecei a pensar sobre. E eu entendi assim, cara, quem quer voltar pro normal? Né, assim, vamos olhar pro normal. A gente estava num maior índice de depressão e ansiedade da nossa sociedade. A gente estava em pessoas que não acreditavam mais em amor, pessoas onde a traição era totalmente
normal, a gente estava numa sociedade racista, machista, homofóbica. Tipo, quem quer voltar para aquele normal? É claro que as pessoas estavam falando das próprias vidas, né? Mas eu tô tentando falar um Brasil, né, como um todo. Se as pessoas tiverem rotina igual, a gente vai acabar voltando porque a gente tinha. E eu não consigo pensar de verdade quem quer voltar para aquilo. Algumas pessoas ainda não entenderam a oportunidade que a gente está tendo. E eu não tô falando que é gostoso, muito pelo contrário, mas a oportunidade que a gente está tendo com essa quarentena, né? De olhar, de rever, de desapegar, de valorizar o que precisa valorizar, pra gente não voltar pro que a gente vivia, né? Claro, eu como psicóloga, profissionalmente é muito bom as pessoas manterem assim, porque eu vou ter emprego garantido o resto da vida, mas me choca muito. Então, eu espero muito que as pessoas tenham rotinas diferentes, e eu acredito que as pessoas, por mais que cortem pessoas, sumam pessoas, né, na vida das pessoas, que a gente aprenda a escutar, a dar valor, né, a olhar no olho, abraçar. A gente não abraça mais, a gente, né, é rápido, abraça, um beijinho no rosto e passa. Então, eu espero muito isso. E com essa pergunta, para encerrar, eu pensei numa frase, é do Rubem Alves, eu gosto muito dessa frase, e que mostra essa coisa desse voltar ao normal, né, que a gente vive uma prisão e mesmo assim é muito confortável. E é assim. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são um lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são livres porque um estranho os engaiolou. E que, se as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão os restos de suas vidas. Este foi o último episódio da série O Novo Normal. Espero que você tenha gostado do conteúdo apresentado até aqui. Se quiser escutar algum dos episódios anteriores, é só acessar o canal no YouTube do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. É só buscar por CJE. Gostaria de agradecer a todos os participantes por suas histórias. Queria aproveitar para passar algumas mensagens finais. Em primeiro lugar, se você está passando por um momento difícil e precisa de apoio psicológico, ligue 188 e fale com o Centro de Valorização da Vida. Ou procure outro canal de ajuda que se encaixe melhor com a sua situação. Em segundo, fique em casa sempre que possível. Lave bem as mãos e passe álcool gel. Se precisar sair, use máscara e siga todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. Em terceiro, mas não menos importante, cuide da sua saúde. Tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. Eu sou Letícia Fuentes e agradeço muito a audiência de todos vocês até aqui. Até uma próxima!